Bom, gente, boa noite. Vamos voltar a falar sobre as doenças que acometem o sistema urinário, tá certo? Na aula de ontem, a gente falou justamente sobre a anatomia do sistema urinário, como é que o sistema urinário ele funciona, né? A gente falou sobre a função do glomérulo, que é justamente a filtração do sangue, né? Que foi perguntado ontem se tinha a mesma funcionalidade do néfron. Falamos também sobre solução, concentração de solução, isotônico, concentrações iguais, hipotônico, concentração menor, e hipertônico, concentração maior. E aí eu falei a vocês que a grande finalidade do sistema urinário era justamente filtrar o sangue, fazendo com que a gente tivesse a eliminação de resíduos corporais. Tudo aquilo que é metabolizado no nosso corpo, ou ele vai ser eliminado em forma de fezes, através do intestino, e a menor parte, os microelementos, são eliminados em forma de excreção urinária, junto com a água. Ou seja, o sódio, o potássio, a creatinina, né, o manganês, a albumina, desculpa. São substâncias que são eliminadas durante o processo urinário, tá bom? Então, isso foi a base que a gente falou ontem. E aí eu parei justamente falando vocês um pouquinho sobre infecções do trato urinário, né? O nosso sistema urinário, ele é asséptico, ou seja, ele é livre de micro-organismos. Cuidado para não confundir com a questão da vagina, tá certo? Porque a vagina não é uretra. Cuidado com isso para não confundir, tá? Então, infecção de trato urinário, aqui eu coloquei a sigla, ó, onde estou passando o mouse, ITUS, infecção de trato urinário, acontece justamente quando um micro-organismo ele entra no sistema urinário, tá certo? E esse micro-organismo, ele pode entrar tanto por causa fisiológica, tá? Como também pode ser colocado por forma nosocomial, quando o profissional, por exemplo, ele faz uma sondagem de alívio ou uma sondagem vesical de demora e não usa o material de forma asséptica. Eu sempre falei a vocês a importância, né, da gente ter muito cuidado quando vai preparar o material para introduzir uma sonda vesical de demora, justamente porque a região urinária é a região asséptica, livre de micro-organismos. E aí, quando eu faço a inserção de uma sonda ou auxilio a inserção de uma sonda, e essa sonda ela tem micro-organismo, eu irei levar micro-organismo para a região que é asséptica, que é livre de micro-organismo. Então, além de ser dessa forma, né, procedimentos clínicos, pode ser também causado pelo fluxo urinário, né, o paciente que prende a urina, como o Thaís ontem colocou, se não me engano, foi Thaís que perguntou a questão de prender a urina, ou foi a Angélica, eu não me recordo, mas ontem a gente falou um pouquinho sobre isso, né, que assim que o paciente ele sente a necessidade de urinar, ele tem que ir imediatamente urinar, né, porque a urina, ela sendo ácida, quando ela passa na uretra, ela destrói os micro-organismos que possam estar se desenvolvendo ali. Tá? Então, é muito importante a gente urinar, né, quando sente essa necessidade. Outro ponto também muito importante que leva a desenvolvimento da infecção do trato urinário é o esvaziamento total da bexiga. Né? Então, é importante que a gente sinta que a bexiga ela esteja completamente esvaziada. Né? O pH da urina é muito importante. O pH ele vai justamente defender o nosso trato urinário, né? O pH é a acidez, quando mais ácido for a urina, protege mais. E também a própria defesa imunológica do paciente influencia no processo de infecção urinária, tá certo? E aí é muito importante a gente lembrar que a bactéria, ela não é localizada. A bactéria ela pode subir em todo o trato urinário.
tá certo? Então, o paciente ele pode começar com a uretra, onde ele vai ter uma uretrite, infecção da uretra. Essa infecção continua subindo. O paciente vai ter uma cistite, que é a infecção na bexiga. Essa infecção continua subindo, como a gente falou ontem, né, causando uma pielonefrite, e essa bactéria entra diretamente no rim, causando uma insuficiência renal aguda ou insuficiência renal crônica, tá? Então, quanto mais rápido a gente conseguir controlar o processo infeccioso, menos dano a gente traz ao nosso paciente, tá bom? Porque a bactéria, gente, ela não é localizada, ela vai subir dentro da sua necessidade. Então, ela vai subir em todo o sistema, tá certo? Aqui está falando de algumas bactérias comuns que causam a infecção do trato urinário. A Escherichia coli, que é uma bactéria encontrada no sistema digestivo, né? Então, nas fezes, a gente encontra a Escherichia coli. E como a região retal está próximo à região do ânus, existe a probabilidade desse tipo de contaminação. Outras bactérias também que a gente encontra em região retal, né, gastrointestinal, a gente encontra Enterobacter, Pseudomonas e a Serratia. Então, são micro-organismos que encontramos na região retal, né, do paciente, e pela proximidade pode ter a contaminação da região uretral. Por isso que é muito importante, quando a gente faz a higienização de crianças do sexo feminino, a gente higienizar sempre de frente para trás, colocando a sujidade da região vaginal para a região retal. Então, se a gente faz de trás para frente, a gente aumenta a probabilidade de infecção urinária. E é muito importante a gente lembrar que a mulher ela tem uma tendência muito maior em desenvolver infecção do trato urinário, tá certo? Então, as bactérias retais, elas têm uma grande influência no processo de infecção urinária. Então, aqui, ó, quais são os fatores, né, que aumentam ainda mais a probabilidade, além daqueles que a gente já falou? Roupa íntima sintética, utilizar, por exemplo, roupa de malha, somente mulher, meia calça, jeans apertado, porque abafa muito, aumenta a probabilidade de bactéria na região genital, principalmente feminina. O uso de papel higiênico perfumado, guardanapos sanitários, relações sexuais, mulheres que têm início da relação sexual, né? Assim, quando começa a ter as primeiras relações sexuais, pode desenvolver infecção urinária, devido a ser um órgão diferente, tendo contato ali. Claro que o órgão ele entra na vagina, mas você aí sabe que existe o contato, pelo menos do moto pubiano masculino, com a uretra feminina. Então, no mínimo, pelo pubiano vai estar contato. Então, pode sim ter infecção causada, né, urinária devido a bactéria ou algum micro-organismo que tenha no pelo pubiano e encontre justamente com a uretra. O uso de catéteres vesicais, tá certo? Então, o uso de sondas vesicais de alívio, de demora, pode causar. Aí, olha, hiperplasia prostática, que é justamente o câncer de próstata. Como a próstata fica próximo à bexiga, né? Claro que o homem é que tem próstata, né, gente? Como a próstata fica próximo à bexiga, essa próstata ela comprime um pouco a bexiga e a bexiga não consegue se esvaziar completamente. E essa dificuldade de esvaziar completamente a bexiga aumenta a probabilidade de infecção urinária. Pielonefrite, que é inflamação da pelve renal, do ureter, tá? Então, pielonefrite, que é essa inflamação que a gente está falando na frente, que Thaís ontem perguntou um pouquinho sobre ela, que a gente vai falar um pouquinho lá na frente. E também a prostatite, que é a inflamação da próstata. Como eu falei agora, a próstata próxima à bexiga, acaba a bactéria contaminando também a bexiga, levando à infecção da bexiga, que eu vou chamar de cistite, tá bom? Então, isso aí faz parte desse processo, tá bom? Deixa eu ver aqui uma coisa. Ok.
Vamos passar. Sinais e sintomas de infecção urinária. Cefaleia, por ser uma bactéria, vômito, calafrio, febre. Aí vem esse ponto importante aí. Dor na região lombar, que é nas costas, né? Nessa região do lombo aqui, na região inferior, né? De botar a mão na cintura. Que está associado a infecção renal, dor lombar é quando a infecção já chegou no rim, tá? E pode causar insuficiência renal aguda. E dor abdominal, principalmente na região do quadrante inferior direito e esquerdo, a região hipogástrica, o pé da barriga, que a gente chama popularmente. Então, o paciente tem dor ali nessa região. Além disso, o paciente que tem infecção urinária, ele vai ter o que a gente chama de polaciúria. Polaciúria, anote aí, viu? Polaciúria. O que é a polaciúria, Antônio? A polaciúria é o aumento da frequência urinária. Aquele pinga-pinga que o paciente tem, sabe? Vai lá, faz um pouquinho, volta, vai de novo, faz um pouquinho. E aí a gente chama de polaciúria. É diferente de poliúria. O que é a poliúria? Poliúria é aumento do volume urinário, tá certo? Polaciúria, aumento da frequência. Poliúria, aumento do volume urinário. Bom, então isso aí é pontos importantes para a gente falar. O diagnóstico, né? Ótimo isso aí, gente. O que é que vai dar o diagnóstico de um paciente ter ou não uma infecção urinária? Primeira coisa, o sumário de urina, que a gente chama de EAS, elementos anormais sedimentares. O sumário de urina. E aí vou mostrar para vocês daqui a pouco no WhatsApp uma foto de um exame de urina. E a gente tem que ficar atento a duas coisas muito importantes no exame de urina, tá? A gente tem que ficar atento ao piócito, que indica presença de pus na urina, e ao nitrito, que indica a presença de bactéria, né, nesse paciente no trato urinário. Então, duas coisas muito importantes que a gente não pode esquecer no sumário de urina. Piócito, que indica a presença de pus na urina, tá bom? Piócitos. E o nitrito, que indica a infecção bacteriana. E aí pode ser feita também uma urocultura, e a urocultura é importante para ver se o paciente ele tem qual é a bactéria que tem ali e qual o antibiótico ideal a ser utilizado nesse paciente. Lembra que a gente fez a nossa aula de coleta de exame de urina e eu falei a vocês alguns cuidados importantes durante a coleta da urina, que o paciente ele tem que higienizar normalmente a região genital assim que acorda, ele despreza o primeiro jato e coleta a partir do segundo jato. Lembrando que quando eu coloco no meu paciente uma sonda de alívio, eu não preciso desprezar, porque eu coleto a urina direto da bexiga desse paciente, tá bom? Então isso aí é importante. O tratamento da infecção urinária. O uso de antibiótico, higiene íntima, beber muito líquido e orientar a esvaziar completamente a bexiga. Então, são cuidados que a gente faz com o paciente que tem infecção urinária. Outro tipo de infecção urinária, né, que está associado justamente à uretrite, que é a infecção na uretra, é a cistite, que é a infecção da bexiga. A cistite, gente, acontece não só pela infecção da uretra, que sobe e causa a infecção na bexiga, que é a cistite, mas também, como falei para vocês, pelo uso de sonda, né? Sonda, o uso do citoscópio, que é o exame que faz de imagem da bexiga. Pode estar contaminado a sonda, pode contaminar o citoscópio, e aí a gente levar a infecção, né, na bexiga desse paciente. Olha, a incidência, como eu já falei a vocês, é maior em mulheres. A Escherichia coli é uma das principais causadoras, tá certo? A atividade sexual, tá certo? E a cistite em homem geralmente vai estar associado à infecção na próstata, como a prostatite,
e também infecção no epidídimo ou pedra na vesícula, colelitíase, tá certo? Então, são um dos causadores. Oh, meu Deus do céu, eu falei errado. Cálculos vesicais, que a gente chama de... Eita, eu esqueci. Daqui a pouco vem o nome, tá certo? Que é justamente... Eu esqueci. Eu não vou parar não, que eu tô gravando direto, mas depois eu lembro o nome, tá certo? Que a gente dá o nome científico das pedras renais, tá bom? Quando a gente tem infecção, a formação de pedras renais. A gente falou de pedra na vesícula, que é a colelitíase, e aí nós temos a pedra renal, né? Pode acontecer pedras nos rins, que a gente chama de cálculos vesicais, mas tem um nome correto, daqui a pouco eu digo para vocês, quando terminar, eu me lembro aqui. Eu realmente esqueci agora. Bom, manifestações clínicas, né? O que é que o paciente ele vai ter na cistite? Então, urgência miccional, que é aquela vontade de mijar imediatamente, que não consegue prender, aumento da frequência urinária, queimação e dor à micção, que a gente chama de disúria, tá bom? Anota aí para não esquecer, disúria, que é dor a urinar, piúria, pus na urina, bacteriúria, bactéria na urina, hematúria, sangue na urina, e na cistite, o paciente vai ter dor na bexiga, dor nessa região aqui do pé da barriga, a gente chama, né? Então, ele vai ter dor na região suprapúbica, também acontece. E aí o diagnóstico, né? Além do sumário de urina, pode também ter feito a urocultura e o exame clínico. Então, veja que os sintomas são muito parecidos, tá bom? Às vezes, acontece do paciente não ter piócito, nem bacteriúria, nem hematúria, porque ainda não chegou a uma gravidade de causar uma cistite, é só uma uretrite, tá? Mas aí é muito tênue essa linha de separação entre cistite e uretrite, tá bom? Então, a gente já pensa já no sintoma geral mesmo do nosso paciente, tá bom assim? Vamos passar aqui. Tratamento. Então, o tratamento, gente, ele se faz da mesma forma, né? Orientar o paciente a usar antibióticos, esvaziar a bexiga completamente, beber muita água, tá certo? É, evitar utilizar todas aquelas questões de roupa apertada, né? Calçar jeans por muito tempo, sabonete íntimo. São cuidados que a gente faz gerais na questão da infecção urinária. Prevenção, mesma coisa, né? Se eu sei o que causa, eu sei como prevenir, e aí já está aí. A higiene íntima, com papel higiênico, né? Esvaziamento da bexiga completamente, tá certo? Principalmente após a relação sexual, tá vendo? Então, depois do ato sexual é muito importante a mulher urinar, o homem urinar, tá bom? Para poder justamente minimizar a colonização de bactéria naquela via uretral, que vai causar uma uretrite, tá certo? Então, como a enfermagem ela vai intervir na cistite, né? Então, dependendo da condição do paciente, utilizar água quente, né? Bolsa de água quente, uma termoterapia para ele urinar, fazer a questão da ingesta de líquido para urinar bastante, orientar a esvaziar completamente a bexiga, tá certo? E orientar quanto à coleta de urina, que a gente já falou também, não é isso? Higienizar, desprezar o primeiro jato e colher a partir do segundo jato de urina. E aí, gente, a gente chega na glomerulonefrite difusa aguda, GNDA. GNDA. O que é a glomerulonefrite difusa aguda? A glomerulonefrite, gente, é justamente quando a gente tem uma inflamação no glomérulo, tá? E aí eu falei a vocês ontem que o glomérulo é responsável justamente pelo processo de filtração renal. Então, o que acontece? Quando a gente tem alguma infecção no nosso organismo e essa infecção chega no sangue e esse sangue passa no glomérulo, ele deixa lá no glomérulo, já que lá filtra, ele deixa uma parte do micro-organismo no glomérulo, causando no glomérulo toda aquela ação de infecção que a gente já falou. Neutrófilo, basófilo, eosinófilo, tudo aquilo.
E aí começa a causar uma inflamação no glomérulo. O glomérulo não consegue fazer a filtração de forma correta, tá? E aí o paciente, né, ele vai ter essa deficiência da filtração sanguínea que vai levar à retenção de líquido, retenção de alimentos, aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória, disfunção fisiológica, tá bom? Então, nesse paciente, um dos causadores dessa infecção, por exemplo, é o Streptococcus beta-hemolítico do grupo A. E aí a gente vai ver que paciente, por exemplo, criança que tem faringite pelo Streptococcus beta-hemolítico, tendo também insuficiência renal, porque a bactéria, né, passou pelo glomérulo, causando lá uma inflamação. Então a gente vai ver muito crianças fazendo, por exemplo, hemodiálise devido a um quadro de faringite ou amidalite, porque a bactéria que causa faringite e amidalite conseguiu chegar justamente no sistema renal, causando uma inflamação no glomérulo, que a gente chama de glomerulonefrite difusa aguda. E aí o paciente vai ter cefaleia, mal-estar, edema facial, dor na região abdominal, tá certo? Hipertensão, devido à retenção de líquido. A diurese vai diminuir. Por quê? Porque não está filtrando. Tá? Hematúria, sangue na urina, porque o glomérulo começa a ficar lesionado, começa a ficar inflamado e aí começa a passar sangue na urina. Isso não é bom, né? Não é normal. E também a colúria, que é a urina com cor de Coca-Cola. Aqui é justamente mostrando uma criança, a mesma criança antes e depois, tá vendo? Com glomerulonefrite. Veja o rosto dessa criança antes, como era edemasiado, né, devido à insuficiência renal. Então, a gente vai ver criança com insuficiência cardíaca, criança hipertensa, por causa, às vezes, de uma faringite, de uma amidalite, né? Por causa de um acesso que você fez e você contaminou esse acesso, levando bactéria para o sangue dessa criança. Quando essa bactéria chega no rim, causa uma inflamação. É criança que tem impetigo, que são aquelas feridas na pele, muita ferida na pele. E aí essa bactéria consegue chegar no sangue dessa criança e desse sangue chega no rim, causando uma inflamação do glomérulo. Então, a glomerulonefrite é justamente quando você tem uma bactéria impedindo a filtração renal. E aí você vai ter a urina com cor de Coca-Cola. Eu acho que tem uma foto aqui. Não. Mas aí você tem a urina com cor de Coca-Cola, muito escura, certo? Hematúria, piúria, tá certo? A hipertensão é muito importante isso, gente. Criança hipertensa devido justamente a esse processo de inflamação no glomérulo, que eu falei ontem para vocês, expliquei como ele funciona, tá? Olha, a gente vai ver criança que tem glomerulonefrite fazendo hemodiálise, tá certo? É muito grave a glomerulonefrite. Pode acontecer também em adulto, mas a gente encontra muito em criança. Geralmente adulto consegue reverter fisiologicamente tratando em casa. Criança geralmente não, tá? Devido à grande quantidade de líquido que a criança tem e o mal-estar, que é muito generalizado nessa criança e também no adulto, né? Insuficiência renal aguda e insuficiência renal crônica. A insuficiência renal aguda é justamente quando o rim ele perde a capacidade de filtrar o elemento, né? Então, os glomérulos eles param de filtrar. Outro filtra em menor quantidade. Existem vários fatores que levam à insuficiência renal aguda, né? E à insuficiência renal crônica, tá certo? A insuficiência renal aguda a gente tem, por exemplo, a glomerulonefrite, como eu já falei agora, causa insuficiência renal aguda, tá certo? A gente tem pacientes que são desidratados, eles têm insuficiência renal aguda, tá? Já a insuficiência renal crônica, a gente vai encontrar em pacientes que têm lesão realmente no glomérulo. E o glomérulo, ele não volta a ser o que era antes, tá bom? Então, o paciente começa com insuficiência renal aguda, a gente não reverte essa insuficiência,
e aí o paciente acaba tendo insuficiência renal crônica. O paciente ele tem uma glomerulonefrite que não foi tratada, levando à insuficiência renal crônica. Paciente que fez uso de medicamentos tóxicos, uso de drogas, pode sim o rim não suportar fazer essa filtração e ele parar de funcionar, precisando que o paciente faça ou um transplante ou um processo de hemodiálise. Então aí, ó, as causas, né? Infecções, glomerulonefrite, pielonefrite, hipovolemia, paciente que perde muito sangue, tá? Como o rim ele para de funcionar, já que não tem sangue, ele diminui a funcionalidade dele. E aí pode causar insuficiência renal aguda. Hipotensão, paciente que tem queda de pressão por muito tempo, pode levar a insuficiência renal, certo? Obstrução da via renal devido a um câncer, obstruiu, por exemplo, o ureter, obstruiu a bexiga, o câncer, e aí a urina não está passando corretamente, pode sim também levar a uma insuficiência renal aguda ou crônica. E aí manifestações clínicas, né? O que é que o paciente ele vai ter? Além do aumento de líquido no corpo, ele também vai ter o aumento de vários elementos químicos no corpo. Então, aumento de sódio, de potássio. Então, por exemplo, a letargia, o paciente muito letárgico, muito lento, é devido ao aumento de cálcio no organismo. A náusea e o vômito, devido ao aumento de potássio e de sódio. A diarreia, devido ao aumento do sódio, aumento do manganês, aumento do fósforo, leva a diarreia. Pele seca, por desidratação, não é isso? Hálito urêmico, o cheiro, o hálito com cheiro de urina, porque é uma forma que tem de eliminar a ureia do corpo. Já que não está saindo na urina, começa a sair pelos poros. Então, o paciente ele tem cheiro de urina, a boca dele tem cheiro de urina. Sonolência devido ao excesso de potássio no organismo. Cefaleia devido ao excesso de sal, de sódio. Câimbras devido ao excesso de magnésio, de potássio no corpo. Então, são fatores que levam ao aumento desses elementos, tá? Então, qual o diagnóstico para fechar que o paciente tem insuficiência renal aguda ou crônica? Pela anamnese, né, pelo exame físico, o uso da ultrassonografia, tomografia, ressonância, e o tratamento é a diálise peritoneal e a hemodiálise. Olha, como é que a enfermagem pode intervir no paciente que tem insuficiência renal? Balanço hídrico, tá? Saber a quantidade de líquido que entra nesse paciente e que sai, se está sendo efetiva, coerente, tá certo? Avaliar o estado físico desse paciente, o sinal de comprometimento cardíaco, respiratório, tá certo? Ficar atento à distensão das veias do pescoço, porque a veia do pescoço muito dilatada é devido a excesso de líquido, então pode ser que esse paciente não esteja urinando corretamente, a gente tem que ficar atento a isso. Ficar atento a quadro de arritmia e parada cardíaca. Por que, Antônio, isso? Parada cardíaca e arritmia. Excesso de líquido, excesso de elementos no corpo desse paciente. Manter a família sempre orientada, né, respeitando os critérios desse paciente de conhecimento. Tá bom? Vamos falar agora sobre retenção urinária. Ó. Retenção, reter, guardar. Então, acontece na retenção urinária onde o paciente ele não consegue esvaziar. Ele sente a bexiga cheia, tá? Mas ele não consegue eliminar essa urina. Essa urina dele não sai. E aí, nesse caso, a gente chama de bexigoma, que é aquela bexiga bem distendida, tá certo? Ele não consegue urinar. E aí, a gente tem que fazer uma sondagem de alívio nesse paciente, para ele conseguir urinar. Então, ele vai ter ausência de diurese, ele não consegue urinar. Bexigoma, que é a bexiga bem distendida, a barriga chega bem inchada, certo? Peso nessa região suprapúbica, que é o pé da barriga, né? E dor intensa. Por quê? É só você, gente. Pense, beba aí 5 litros de água, 6 litros de água e não urine. Fique com a vontade de urinar e não urine. Prenda, prenda. Pronto. Essa sensação que você está imaginando, que você já passou alguma vez, quando tentou prender a urina, é o que causa na retenção urinária, tá? E aí, gente, o que pode levar, né? Aumento da próstata, porque a próstata prende a bexiga, o paciente após cirurgia,
parto, então paciente pós-cirúrgico, vê mesmo, mulher mesmo quando tem parto, ela só sai quando a gente pergunta se ela urinou e se ela evacuou, tá vendo? A questão da ansiedade emocional também é fator de retenção urinária. É muito importante, antes da gente passar a sonda no paciente, a gente estimular a diurese. Como assim, Antônio? Abrir a torneira, molhar o pé, deixar a água caindo na torneira lá, para o paciente ficar ouvindo e vir à vontade desse paciente urinar. E aí, quando realmente não conseguir fazer a sondagem vesical de alívio, a sondagem vesical de demora e ou a sondagem vesical de demora mais a lavagem vesical nesse paciente. Tá? Então, são cuidados que a gente pode fazer com o paciente que tem retenção urinária. Então, eu já falei, ó, molhar o pé, molhar a mão, fazer uma termoterapia, uma sonda de alívio em último caso, garantir a privacidade para que ele relaxe e consiga eliminar essa diurese. Então, isso são coisas que a gente pode fazer com o paciente. Da mesma forma que tem a retenção, tem a incontinência. A incontinência é o contrário. É quando o paciente ele não consegue prender a urina. Né? Então, ele urina, está na rua andando, de repente urinou. Acontece muito em idoso. Né? Idoso tem muito isso. E aí, gente, é muito importante a questão do psicológico. Né? Porque imagina um adulto, um homem de, sei lá, 65 anos, urinando na rua, né? Não tendo essa capacidade de prender a urina. Né? Então, não consegue prender essa urina. E aí é muito diferente incontinência urinária, isso é muito importante diferenciar. Incontinência urinária de urgência miccional. Sabe quando você largava da escola, do César, por exemplo, e você estava no ônibus com vontade de urinar, você prendia a urina. Você desceu na rua de casa, conversou com os vizinhos, conversou com a amiga da rua, jogou dominó e você lá prendendo a urina. Prendendo a urina. Você tinha até esquecido que tinha vontade de urinar. Quando você chega na porta de casa, você não consegue de jeito nenhum mais prender essa urina. Você começa a sentir a urina caindo, você procura a chave, você não prende mais nenhum segundo, porque você está chegando no banheiro. Pronto. Essa história que eu contei para vocês é a urgência miccional. Tá? É quando você não consegue realmente mais prender, você quer prender, mas você não consegue prender de jeito nenhum. Você prendia até certo ponto e não consegue mais prender. Isso é urgência miccional. Incontinência miccional é justamente quando você nem pensa e já está já urinando, tá? E aí, ó, como é que a gente vai tratar esse paciente? Orientar esse paciente a ir para o banheiro de 2 ou 3 horas, tá? Então, sempre no banheiro para poder ele perder, não ter que realmente acontecer sem ele esperar, tá certo? Então, e pedir para ele ir com mais frequência ao banheiro para poder evitar algum transtorno. Evitar o uso de bebidas e cafeína e de irritantes da bexiga, medicamentos que irritam a bexiga. Tá? Evitar beber muito líquido, beber só o que é suficiente, tá certo? Cirurgia pode ser feita, né, para poder suspender essa bexiga. E também pode ser feito ingestão de colágeno em volta da uretra do paciente para poder reter essa urina, tá bom? E aí eu vou passar para vocês agora, hoje não, desculpa, é amanhã, né, que a gente tem uma atividade. Eu só vou mandar para vocês agora a foto de um exame de urina para a gente falar um pouquinho sobre a questão do nitrito e do piócito. Eu quero muito que vocês vejam isso, para vocês saberem, né, quando é que um paciente ele tem infecção urinária, para menos saber que o paciente tem infecção urinária ou não, tá certo? E aí a gente termina por aqui, tá certo? E amanhã a gente tem uma atividade de sistema digestivo e de sistema urinário, né? Ah, não, desculpa, amanhã é só urinário. Um exercício de sistema urinário. E na nossa segunda-feira, a gente tem nossa avaliação, que vai ser filé, 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 tá? Para que vocês arrasem. Mas vocês arrasam de qualquer forma. Difícil ou fácil, vocês são muito, muito bons. Tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou aqui no Zap para a gente ir tirando e esclarecendo tudo. Tá bom assim? Vou parar aqui a gravação. Beijo no coração de vocês. E a gente se vê no WhatsApp.